Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo vamos a mais um episódio do quadro Nações da Copa e finalmente eu irei falar sobre a nossa seleção, a seleção brasileira. Afinal, quais as minhas expectativas para esse Mundial? É o que você vai saber hoje. Anote aí na sua agenda, dia 9/6 é a estreia do Brasil no Mundial contra a Jamaica no Stade des Alpes em Grenoble. O Brasil disputou todos os mundiais, o melhor desempenho foi em 2007, perdendo a final para a Alemanha por 2-0, ou seja, um vice-campeonato, e o número do Brasil é 110. Lá no fim do vídeo eu explico o porquê desse número. A estrela do time brasileiro, sem dúvida nenhuma, é a Marta. Falar o que da Marta, né? 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, uma craque de bola, e nós brasileiros deveríamos dar mais valor ao que a Marta fez pelo futebol feminino, porque só dela ter saído do interior de Alagoas e ter feito marmanjo parar para ver o futebol feminino é uma coisa que deve ser valorizada. Infelizmente aqui no Brasil não temos essa cultura de valorizar o que é nosso, e a Marta deveria ser valorizada por tudo que ela fez, por cada coisa que ela fez no futebol feminino. E eu sou crítico à Marta pelo fato dela não se impor contra os desmandos da CBF na modalidade, mas lá no fundo eu entendo a Marta. Infelizmente ela saiu muito cedo do Brasil, então tiraram dela essa percepção de precariedade do futebol feminino brasileiro. Claro que lá na Europa tem precariedade, mas a Marta saiu daqui para ir para um UMEA, que era time top do futebol feminino na época. O UMEA, pasmem, era um gigante do futebol feminino quando a Marta foi para lá. Não à toa, era um clube que todo ano chegava muito forte na Liga dos Campeões ou UEFA Champions League de futebol feminino. Era de fato um time gigante da modalidade, hoje nem tanto, mas tiraram da Marta essa percepção de como o futebol feminino brasileiro é precário. Então, lá no fundo, eu entendo os motivos pelo qual ela não critica os desmandos da CBF no futebol feminino. Os outros destaques do Brasil são Andressinha, meia que joga no Portland Thorns, a Cristiane, atacante que joga no São Paulo, a Formiga, meia que joga no PSG, e a Andressa Alves, atacante que joga no Barcelona. Foi difícil chegar a um time base para o Brasil pelo seguinte: o Vadão convoca 8 atacantes para a Copa em 4 meias. Em que mundo ele vive? É um mundo realmente paralelo. Tenho nada contra o Vadão, ele parece ser um cara legal até, mas são coisas que não dá para entender no futebol. Você vai para uma Copa do Mundo e leva 4 jogadoras de meia e 8 atacantes, realmente é uma coisa que é inexplicável. Mas enfim, o time base do Brasil, se é que existe um time base para o Brasil, né? Tem que se frisar isso. Aline Reis no gol, Letícia Santos joga na lateral esquerda, Érica e Mônica formam a dupla de zaga e Tamires joga na lateral direita. Andressinha e Formiga jogam mais centralizadas, Debinha e Andressa Alves jogam nas duas pontas, Marta e Cristiane formam a dupla de ataque. O treinador do Brasil é o Vadão, o esquema é o 4-4-2. O ponto forte do Brasil é a dupla de ataque, sem dúvida nenhuma. Marta e Cristiane jogam desde sempre na seleção, vamos dizer assim. As duas são da mesma geração, duas jogadoras enormes do futebol feminino brasileiro, e muito do que o Brasil for ter de intenção no Mundial vai depender dessas duas. Se essas duas estiverem inspiradas, o Brasil pode sonhar com voos mais altos no campeonato, mas não dá para ser Alice no País das Maravilhas. O ponto fraco do Brasil é a desorganização tática. O time do Brasil joga completamente desordenado, não tem posicionamento em campo,
E muito disso é culpa do treinador que não faz um bom trabalho. Mais uma vez, nada tenho contra o Vadão, mas o trabalho dele não é bom. Isso é um fato. O trabalho do Vadão é horroroso, para não dizer o contrário aqui. E vamos ver o que vai acontecer na Copa. Não dá para tirar conclusões precipitadas agora, mas é fato que o time do Brasil joga desordenado em campo. É um time que não tem sistema de jogo algum. E você, fã de futebol feminino que gosta da seleção, você não tem o direito de torcer para o Brasil levar uma goleada da Austrália. Pela primeira vez teremos Copa do Mundo na Globo, maior emissora do país, disparada inclusive. E já pensou se o Brasil toma uma goleada na Copa? Quem vai querer investir em futebol feminino? Então, pense bem, caso o Brasil caia de pé, vamos dizer assim, você pode torcer para quem você quiser, mas enquanto o Brasil estiver no torneio, você não tem o direito de torcer para o Brasil levar a goleada de ninguém só para treinador cair, beleza? Na minha visão, o Brasil vai ser eliminado nas oitavas de final. Eu falei que o número do Brasil era 110. 110 é o número de gols da Marta pela seleção, sendo que 15 foram em Copas. Ela é a maior artilheira da história do torneio. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá na Copa. Eu fui!